Capítulo 1099, Pacifista. Antes de tudo... por essa você não esperava, né? Agora a gente tem a Namizinha aí com o One na cabeça falando muito bravo. Vamos lá, pedido de capas, o Oden com um monte de Tanuki samurai. Muito bonitinho os Tanukizinhos. Aqui a gente já começa logo depois do que aconteceu no último capítulo. O rei Bakuri já botou fogo na cidade inteira dos pobres de Sorbet. E aqui a gente já vê o Kuma lá tentando salvar as pessoas no meio do fogo. Todo mundo que ele já salvou tá pedindo pra ele voltar, que não tem como mais, não tem mais ninguém pra ele salvar. Mas ele tá indo lá toda hora e procurando mais pessoas pra poder salvar. O rei Bakuri é um lambisaco dos Tenryubito. Ele fala que um país no leste fez essa tal política de dividir a ilha e pelo jeito os Tenryubitos gostaram bastante. Sim, o que ele tá se referindo é ao reino de Goa. E ali ele começa a ter um monólogo maligno, que às vezes em nome da felicidade do reino, alguns sacrifícios têm que ser feitos. Só que o povo não tá comprando esse papo dele, e tá todo mundo ali protestando. O rei, a gente já sabe que não é nem flor que se cheira. Atira em 4 ou 5 deles, pode ser um bom display de medo. E aqueles que desobedecerem o rei, dê um passo à frente e tome um tiro dos guardas. E é aí que o Kuma aparece, muito nervoso. Os guardas estão ali com medo, se ele se aproximar, ele vai ter que ser executado. Só que o Kuma não tá nem aí. A gente corta um pouquinho pra igreja do Kuma, onde todos os velhinhos e os amigos estão cuidando das pessoas feridas. E a Bonnie tá ali na porta, olhando todo aquele fogo acontecendo. Que ela tá com bastante medo e que ela espera que o Kuma esteja bem. E aí a gente volta ali pro Kuma, que tá perseguindo o Bakuri, que tá clamando por sua vida, falando um monte de merda, que ele não vai ser perdoado, pastor de lixo. E aí a gente vê uma grande bolha da Akuma no Mi do Kuma. E esse incidente todo no reino de Sorbet foi então conhecido depois como a Revolução de Apenas um Homem. O Kuma é muito brabo, né? Cortamos então para a sagrada terra de Maria de Oa. Um dos oficiais do governo tá ali falando com o Saturn e dando as notícias que o governo de Sorbet foi substituído por uma outra pessoa. Pelo Saturn já saber que foi dali que veio 2 Buccaneers há muito tempo atrás, ele já começa a suspeitar de algo. E aí a gente corta de volta pra Sorbet depois de tudo que aconteceu. Depois do Kuma salvar todo mundo e parar com toda aquela loucura, o povo mesmo elegeu ele como rei, mesmo ele não querendo. E ele ainda continuava morando na igreja, fazendo as mesmas coisas que ele sempre fez todos os dias. E ele ali tá falando que tá na hora deles pararem de zoar com ele, que ele não é o rei. Quem é o rei agora é um senhor chamado Bulldog, que governa lá no Palácio Central. Que o Kuma é só apenas uma figura de cabeça, que provém uma sensação de segurança e medo para pessoas de fora pensarem 2 vezes antes de atacar Sorbet. E ali os velhinhos falam um pouco mais pra gente entender como que é o rei Bulldog. Ele era o rei de 2 gerações anteriores, ou seja, antes do Bakuri. E que, na época, mesmo as pessoas em geral ser mais pobres do que o normal, a felicidade reinava. Só que, mesmo assim, ser pobre não era lá muito bom, né? E no meio dessa conversa aparece uma mulher correndo ali do nada. E os velhinhos perguntam, quem que é essa mesmo? Nunca vi ela aqui dentro antes. E aí que o Gyogyo, que é um daqueles amigos do Kuma e da Jinny, confunde ela com a Jinny mesmo, só que mais fofa. O Kuma ali já tem um insta flashback, como assim, Jinny? Aqui? Como assim? Por alguns segundos ali eles devem ter achado que era basicamente um fantasma. Só que aí aquela menina pergunta a eles, vocês ficaram surpresos? É porque eu tô ficando mais forte? Porque eu tô treinando agora. Porque o Kuma prometeu a ela que quando ela fizer 10 anos, eles vão sair dali pro mar. Todo mundo fica ali sem entender. O pai dela? Como assim? E aí que a Bonnie olha no espelho e ela mesma assusta. Todo mundo assusta junto. E todo mundo descobre que é a Bonnie. E ela volta ao corpo normal dela. Todo mundo fica ali abismado. Que transformação que foi aquela? É uma Akuma no Mi. Quando que ela comeu? Literalmente o Oda dropou que a Bonnie comeu uma Akuma no Mi fora de cena, sem nenhuma cerimônia. Então aquele pessoal que tava teorizando que foi a Akuma no Mi dela que salvou ela da doença da Safira, errou nisso aí. Um dos velhinhos já puxa ali a enciclopédia e tenta achar ali qual que era a Akuma no Mi que ela poderia ter comido. E ele acha uma que talvez poderia ser a Toshi Toshi no Mi. E de fundo tá ali o Gyogyo tentando ensinar ela como é que ela pode se transformar em outras idades. E o Kuma tá mega preocupado. Então alguém entra na igreja e o Gyogyo já fica ali abismado que a Bonnie realmente conseguiu virar uma velhinha, vira uma vovó ali, pequenininha. Só que a Bonnie tá ali de fundo, não é a Bonnie. E se vocês lembram, essa senhora já apareceu
aconteceu antes, né? Aí a Bonnie percebe e pergunta quem que é aquele senhor que acabou de entrar. Ele se introduz como Bulldog e ele trabalha pro Kuma, o antigo rei de sorbet, que ele chegou com uma notícia importante pro Kuma. E tá lá o Gyogyo de fundo segurando a velhinha que pelo jeito é a mãe do Bulldog, a antiga rainha Connie. Se vocês ainda não lembraram, quando a Bonnie tá lá na saga da Reverie, ela se transforma numa velhinha e os guardas confundem ela como a antiga rainha do reino de sorbet. E é aí então que liga tudo isso, porque até então a gente não sabia como que isso ia acontecer, porque principalmente se o Kuma era o rei e a Bonnie não era filha dele, como ela poderia ter sido a rainha? Nem a Jinny tinha nada a ver com isso, mas aí a gente vai descobrir daqui a pouco. A notícia que o Bulldog veio dar é que o Byakugan tá voltando. O maldito do cara, ele vai e volta. Já tava na hora dele ter matado ele, né? Eu achei que o Dragon poderia ter matado ele, o Kuma também poderia ter matado ele, mas pelo jeito ele fugiu e tá voltando de novo. E ele agora tá fazendo algumas táticas meio debaixo dos panos. E já tem ali no jornal falando que o Kuma tomou o reino à força e é um tirano. Aí que o Bulldog fala que aquilo ali significa que ele tem alguma conexão com o reino mundial e que ele já tá preparando navios de fora pra invadir o governo de novo. E os velhinhos já estão ali, a gente não quer esse cara aqui de novo, por favor, dessa vez, Kuma, mata esse cara. E o Kuma já tá entendendo, porque já é a segunda ou terceira vez, já nem lembro quantas vezes já foi. E o Kuma já coloca as cartas na mesa. Se quando o Byakugan voltar e ele ter que matar ele vai ser conhecido como um criminoso, que por causa disso, ele não vai poder ficar mais em sorbet. E ele pede ao Bulldog a realmente ser o rei no lugar dele, e pede ele pra esconder a Bonnie, por causa que a igreja também não vai estar muito segura. O Bulldog entende rápido o que o Kuma tá falando e aceita cuidar da Bonnie que tá atrás deles, velhinha por ela ter conseguido se transformar com a Akuma no Mi. E ela realmente é igualzinha a Connie. Resta saber se ela copiou a Connie ou se a Bonnie quando ficar velha realmente vai virar desse jeito. E é só uma coincidência. O Kuma sem querer pega a rainha Connie e começa a falar com ela, que ele vai sempre voltar pra ela ser uma boa garota. Aí a Bonnie, ela fica um pouco triste, já que o pai dela vai sair. E aí a gente corta pro Kuma num barquinho no meio de uma tempestade, com um monte de navios da marinha. O Byakugan tá ali, ele nem se recuperou e tá todo cheio de bandagens, essas coisas assim, e manda a marinha matar ele, que foi ele que tomou o reino de sorbet, que ele é um tirano que vai fazer de tudo pra manter a posição de rei. Aí o narrador vem e fala que o Kuma fundou todos eles. A gente já consegue assumir isso, né? O cartaz de procurado de Kuma é enviado. O Kuma teve que fugir pro mar e se tornar um pirata. Agora eu acho que já é seguro a gente falar que ele matou o Byakugan. Mas vamos ver, né? Pode ser que no próximo capítulo ele volta de novo. E aí a gente vê um pouco como é que a Bonnie e o reino de sorbet tá lidando com aquilo. Ela tá bem triste, sentindo a falta dele. E tá ali a rainha Connie dando uns biscoitinhos pra Bonnie pra confortar ela. Que o Kuma, ele teve que se tornar um pirata pra salvar o país. Mas e daí? É o pai dela, né? E ela fala que quando ela tiver 10 anos e se curar daquela doença que a previne ver o sol, ela vai se tornar um pirata também. A rainha já fala que talvez não é uma boa ideia. Mas aí que a gente corta pra uma ilha que a gente já viu antes, o reino de Torino, aquela ilha que o Kuma mandou o Chopper no time skip. Ele tá ali pra tentar achar uma cura pra Bonnie. Ele pergunta ali aos nativos pra ver se alguém sabe sobre aquela doença. Infelizmente, eles não sabem. Então a gente corta com o Kuma ali na ilha de Karakuri, que também foi o lugar que ele mandou o Zoro. Não dá pra entender direito a que ponto a ilha tava, porque foi um reino que foi devastado por guerras. E era por causa disso que os macacos sabiam mexer com um monte de armas diferentes. Pelo jeito, parece que tem umas ruínas. Só que será que é esse ponto? A ilha tá deserta ou o Mihawk já tá ali? Mas de qualquer forma, ele não achou a cura lá. E a gente corta ali para duas caras que a gente já viu antes, lá em Dressrosa, Abdul e Jit, que lutaram na corrida Colosseu. Se vocês lembram, eles eram caçadores de recompensa, por isso que eles estão ali, tentando pegar a recompensa do Kuma. Mas o Kuma lida com eles muito facilmente. Então a gente corta pro Kuma na ilha de Karakuri, o lugar que ele mandou o Frank, que é a ilha que o Vegapunk nasceu, e a mesma ilha lá da história de capas do Enero, onde os robozinhos saíram de balãozinho até a lua, o lugar que eles foram criados por aquele cientista. Mas infelizmente, pelo jeito, o Vegapunk não tava ali mais. Então a gente corta pra ponte de Tequila Wolf, que ele mandou a Robin. Depois a gente corta pra uma ilha que eu não consigo identificar direito. Talvez a do Brook? Não parece ser Kamabaka pra ser a do Sanji. O que vocês acham aí? Qual ilha que é essa? Então que a gente corta pra Wederia. E ele tá ali conversando com Haradas. Mas ele também não conhece a cura. A gente corta pro arquipélago de Boeing, que ele mandou o Usopp. E ele tá ali conversando com Herakazan. Só que nada. Nenhum lugar conhecia a cura.
E o dia que a Bonnie se torna 10 está chegando. E ele tá ficando um pouco desesperado. E então que ele encontra com o barco principal dos revolucionários. E a esse ponto, a Bellowberry e o Morley já tá lá. Aquele Humpty Dumpty ali, aquele ovo, já apareceu também antes, lá naquela conversa de Camabaca. Então o Kuma tá ali conversando com o Dragon. O Dragon tá atualizando ele de tudo que aconteceu enquanto o Kuma não era um revolucionário. O Iwa-chan e o Inazuma foram presos em Impel Down. E que o Dragon tá surpreso que desde a última vez que ele viu o Kuma, aquele cara que era extremamente gentil, se tornou um rei, um tirano e também um pirata. As coisas mudam, né? E a Bellowberry tá ali em cima dele, falando que ninguém tirava os olhos das notícias que envolvia ele. Ela pergunta pra ele se ela pode virar a comandante do exército do leste. Ele fica confuso porque que ela tá perguntando pra ele aquilo. E ela explica que o Dragon restringiu aquela posição por causa do que aconteceu com a Jeanne, e que alguém só vai tomar ela depois da permissão do Kuma. O Kuma entende e vê as similaridades dela com a Jeanne, e aceita, ele não importa. O Dragon, ele fala que o Sabo e a Koala querem ver ele novamente e quer mostrar o que os novos recrutas são capazes agora. O Kuma fala que ele gostaria de se tornar um revolucionário de novo, mas o Dragon já corta ele falando que ele queria conversar com o Kuma sobre a Bonnie. E ele pergunta se ele conhece um cientista que é da marinha, que se chama Dr. Vegapunk, que parece que o laboratório inteiro dele teve que ter sido transferido depois de um grande acidente, que por causa disso, talvez a segurança em volta dele diminuiu um pouco agora, do novo local. Esse incidente que ele tá falando é um incidente lá de Punk Hazard que o Caesar fez merda. O Kuma agradece e vai ao encontro de Vegapunk, e ele promete que se a Bonnie for curada, ele vai se tornar um revolucionário novamente. O Dragon bate no peito e deseja que os ventos do destino guiem seu amigo. Mais uma vez o Dragon fazendo referência a vento, né? O que será que isso significa, hein? Então a gente corta pra Sorbet e a Bonnie tá ali treinando pra ficar mais forte. Pelo jeito ela tá indo muito bem, desceu o cacete em alguém ali. E o Kuma chega na hora, ela fica toda feliz que ele chegou. E ele chegou ali pra levar a Bonnie em uma jornada. A gente então corta pra Egghead, ou o que vai virar Egghead, o 8º laboratório de pesquisa da Divisão de Ciência da Marinha. Chegando lá, a gente vê uma cena muito bonitinha. O Kuma levou ela dentro de um barrilzinho com uma portinha. É muito bacaninha. O Vegapunk, vendo o Kuma, fica surpreso se realmente existe um humano daquele jeito. E o Kuma pensou a mesma coisa quando viu aquele cara com uma cabeça gigantesca. A Bonnie tá ali na janelinha. Caramba, que cabeção, mas é nojento. O Vegapunk tá doido ali para analisar o corpo do Kuma, para aprender mais a tudo em nome da ciência. O Vegapunk fica surpreso de como é que eles conseguiram manter a doença de Sapphire Scale tão superficial e que ela dá para ser curada. Eles ficam impressionados. Enquanto o Kuma tá conversando com o Vegapunk, é o Sentomaru que tá cuidando da Bonnie. Ela tá ali brincando no machadão dele. O Vegapunk tem uma tecnologia que pode ajudar, só que antes disso ele precisa criar novas células tronco para fazer o transplante na Bonnie, e que aquilo vai ser bem caro. Talvez tão caro quanto fazer um humano modificado. Então será que ela vai virar um ciborgue? Vegapunk já fala que não, ele só tá comparando o custo. Então o Vegapunk descobre por que o Kuma é tão diferente. Ele fica impressionado que o Kuma é realmente uma pessoa da raça dos Buccaneers. E ele já fica, putz, eu sou do governo, não me fala essas coisas não. Só que o Kuma confia bastante no Dragon. E se foi uma recomendação dele, ele confia no Vegapunk também. E ele pergunta o que tem diferente no sangue dele, que não é a mesma coisa dos humanos. O Vegapunk, por talvez nunca ter estudado alguém daquele jeito, não sabe direito. E a gente corta por um pouquinho depois, com o Vegapunk pedindo o Kuma pra clonar ele. Que se o Kuma doar o sangue e permitir o Vegapunk fazer clones dele, o tratamento da Bonnie ia ser basicamente de graça. O Vegapunk é um pouquinho desgraçado. O Kuma vai fazer de tudo pra ajudar a Bonnie, então ele não vai recusar, mas ele fica curioso o que o Vegapunk vai fazer com isso tudo. Enquanto eles estão conversando, a Bonnie tá ali brincando com o machadão. Então o Vegapunk tá ali falando das coisas tudo que a gente já conhece, os raios laser dos pacifistas, essas coisas assim. É essa que é a origem deles, que ele tá fazendo aquilo tudo pra destruir os piratas com o poder da ciência. Que o corpo resistente do Kuma seria perfeito pra isso, que ele se tornaria um herói que protegeria muitas pessoas por todos os lugares. Enquanto o Vegapunk tá ali entusiasmado contando tudo pro Kuma, ele faz uma observação de algo que o Dragon conversou com ele, que o Vegapunk é uma pessoa estranha, mas é honesto e confiável em tudo que ele faz. O
O Vegapunk fica um pouco surpreso do Dragon ter falado aquilo. E o Kuma fala, se um dia qualquer um clone dele salvar a vida de alguém, já era o suficiente pra ele. O Vegapunk fala que talvez o Dragon não gostaria muito dessa ideia, mas o Kuma não importa muito, e ele só agradece o que o Vegapunk e o Dragon estão fazendo por ele. Que se realmente a Bonnie for curada, ele não se importaria com literalmente nada. A única condição é que a Bonnie viva. O Vegapunk já vê que o Kuma é uma pessoa muito boa. Santo, a gente encorta então pra Maria de Oa de novo, e a gente vê ali um Black Dendemushi, aquele que escuta mensagens sem ninguém perceber. E quem tá escutando é o Saturn, porque ele na teoria é o chefe do Vegapunk, por ele ser o chefe de ciência e tal. E ele já fica bem puto, que o Vegapunk é bem besta de não ver a oportunidade que ele tem nas mãos dele. E que se o Vegapunk não fizer nada mais com isso, ele tem uma ideia. Que o valor de uma arma só pode ser dado pela quantidade de pessoas que ela é capaz de matar. A gente então volta pra Egghead, no meio da conversa que o Saturn tá escutando. E o Kuma tá ali, Santo, eu sou apenas um pacifista. O Vegapunk ri bastante daquilo. Ele gosta do nome, que o nome dos soldados do futuro que ele vai fazer vão se chamar pacifistas. E aí que a gente percebe que realmente o Kuma e o Vegapunk só queriam a paz. E que foi o governo mundial que fez toda a merda que a gente já sabe.